Boa noite a todos. Primeiramente, vamos elevar nosso pensamento ao alto, rogando a Jesus, o nosso Mestre amado, que possa se fazer presente através da mentor da casa, dos espíritos que acompanham o mentor, para nos auxiliar no entendimento do tema e que a gente possa ter um bom proveito na noite de hoje. Vocês observem que a nossa imagem é de propósito. A mulher já tem um preconceito muito grande em relação a ela. Quando é preta, então pior ainda. Então, é de propósito essa imagem, já para dar a mensagem desse preconceito que a sociedade tem em relação às mulheres. Vamos começar com a frase de Leon Denis. Ele diz lá: a mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Então, o que nós percebemos que a grande realidade é que a mulher é o sustentáculo da sociedade. É ela que sustenta a família, que praticamente cuida da educação dos filhos, né, com raríssimas exceções, é claro. Então, a sociedade, na verdade, é um reflexo da ação da mulher sobre o homem. Percebem isso? E essa fala é Leon Denis, vocês devem saber, que foi o continuador de Kardec, depois do desencarne de Kardec. Nós pegamos um pensamento de Kardec que está no livro A Gênese. Ele trata da questão das revelações divinas, no capítulo 1, e tem uma coisa que é importante a gente compenetrar. Então ele diz o seguinte: o caráter essencial da revelação divina é o de eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita à modificação não pode emanar de Deus. É assim que a lei do Decálogo aqui seria os 10 mandamentos, tem todos os caracteres de sua origem, ou seja, de origem divina. Enquanto que as outras leis mosaicas, fundamentalmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. O que Kardec está querendo dizer? Ele está querendo dizer que na Bíblia nós temos parte que é a revelação divina, que é os 10 mandamentos, o resto é a lei de Moisés, que se aplicou ao tempo e hoje muitas coisas não tem nem como se aplicar mais. E lá nós vamos perceber claramente o reflexo da sociedade judaica em cima de como considerava a mulher. Ok? Então, a sociedade judaica era basicamente centrada no patriarcado. O que significa o patriarcado? É que o homem, ou o pai, era o chefe da família, é tipo, manda e o resto obedece. Tá certo? Então, o que falava está falado e, né, sem muita discussão. Então, o que nós percebemos? Principalmente no Antigo Testamento. O que é Antigo Testamento? O Antigo Testamento, na verdade, conta a história do povo judeu. Obviamente que tem dentro dessa história do povo judeu alguma revelação divina, mas nem toda essa história é revelação divina. Isso tem que ficar bem claro para nós. E vai ficar mais claro ainda a partir do momento que nós vamos começar a trabalhar os textos, que nós vamos ver que esses textos têm tudo de coisas humanas e nada de coisas divinas. Ficou claro? Então, dentro desse contexto, nós percebemos que o quê? Que a mulher foi sempre retratada como uma personagem inexpressiva, refletindo não a expressão da divindade, claro, não pode ser, mas apenas o aspecto cultural de um povo, quiçá de toda uma época. Ficou claro? E aí o que aconteceu? O cristianismo primitivo, o cristianismo nascente, de certa forma, incorporou muitas dessas coisas do Antigo Testamento em relação à mulher. Então, nós vamos ver também no Novo Testamento algumas coisas que não são muito adequadas para o tratamento que se deve ter em relação à mulher, principalmente dentro da ótica espírita. E certamente essas coisas que estão lá estão à margem do ensinamento de Jesus, porque Jesus, na verdade,
tratou todo mundo da mesma forma, né? Não teve preconceito nenhum, nem quanto a questão nenhuma, principalmente em relação à mulher. Então, nós vamos pesquisar a Bíblia, nós vamos buscar alguns textos para a gente analisar, para a gente ver se realmente tem alguma coisa útil, como que a mulher é tratada, que possa servir para nós, para os dias de hoje. Mas antes de a gente começar, né, nós temos que fazer alguns questionamentos, porque lá nós vamos identificar um machismo muito grande. Não sei? Então vamos ver esses questionamentos. Quem foi criado em primeiro lugar? O homem ou a mulher? O fato da mulher ter sido criada da costela do homem não induz a pensar, ou quem sabe, é o que quer que se pense, que a mulher está em posição inferior ao homem? A quem geralmente se atribui toda a culpa pelo pecado original. Aliás, é bem mesmo original. Ao homem ou à mulher? A genealogia. Genealogias são um conjunto de descendentes de um indivíduo. Então, lá, que consta na Bíblia. São todas elas elaboradas em relação aos homens ou às mulheres. Dos personagens que se destacam na Bíblia, a sua esmagadora maioria é de homens ou de mulheres? Já estão sentindo o drama? Nós nem começamos a falar dos textos ainda, só por esse questionamento a gente está vendo que coisas sérias tem lá. Em relação aos discípulos de Jesus, citados nos evangelhos, porventura se menciona alguma mulher? Mas nós sabemos que ela acompanhava Jesus, e eram muitas, com certeza. Né? Então, veremos agora alguns exemplos que ficará comprovado essa questão do machismo dentro da Bíblia e esse tratamento desqualificado em relação à mulher. E o pior é que, muitas vezes, por esses textos estarem na Bíblia, muitas pessoas os tomam a Bíblia como palavra de Deus e querem aplicá-la nos dias de hoje. Deu para entender? A gente vê muito argumento aí, tem uns argumentos que nós vamos mostrar para vocês, que eles querem aplicar nos dias de hoje. Então vamos começar. Pelo Antigo Testamento. E Gênesis 2 trata da criação da mulher, né, porque o homem já tinha sido criado. Então Javé Deus fez cair um topor sobre o homem e ele dormiu. Tomou então uma costela do homem e no lugar fez crescer carne. Depois da costela que tinha tirado do homem, Javé Deus modelou uma mulher e apresentou-a para o homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e eles dois se tornarão uma só carne. Veja bem, em algum momento nós temos Deus apresentando a Adão alguma outra criatura que não Eva? Tem? Então, qual o sentido dessa frase aqui? Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Se Deus não tinha apresentado uma outra mulher para ele, ou outro ser para ele. E mais, ele estava dormindo. Como é que ele sabe que esta aqui é osso do meu osso? Deu para entender ou não? Ele não sabia de nada. E olha o argumento, ó. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Então a condição de ser chamada mulher porque foi tirada do homem, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Né? O homem deixa seu pai e sua mãe. A mulher não. Percebe? Nós vamos morar na casa da sogra. Beleza? Ué. Mas por que está assim? Porque a legislação, toda a legislação mosaica é sentada em cima de homens. Mulher não tinha valor. Então ele não ia pôr nada em relação às mulheres. Que nós vamos ver. Fica claro?
homem respondeu, isso é depois que ele comeu a maçã, né? Ele sentiu que estava nu e tal. E aí Deus repreende. Fala assim, o homem respondeu a Deus, né? Ouvi teus passos no jardim, tive medo porque estou nu e me escondi. Javé Deus continuou, e quem lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore da qual eu lhe tinha proibido comer? O homem respondeu, a mulher que me deste por companheiro me deu o fruto e eu comi. Já jogou a culpa para quem? Para Eva. Não é mesmo? Javé Deus disse para a mulher, o que foi que você fez? A mulher, foi a cobra que me deu. E todo mundo joga para cima de todo mundo. A pobre da cobra era a última da fila e ficou com a culpa de tudo. Igual nós hoje em dia, nós assumimos culpa de nada. Nós sempre queremos achar um bode expiatório para os nossos erros. É ou não é? Não é o nosso retrato? Vamos lá. E a mulher diz, multiplicarei sobremodo os sofrimentos de tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Veja bem, Eva, até aquele exato momento, ela não tinha dado luz a ninguém, ok? Então ela não sabia o que era gravidez, porque ela não tinha dado luz. Ela entendeu esse recado, ou seja, multiplicarei sobremodo o sofrimento de tua gravidez, se ela não sabia o que era gravidez. Deu para entender ou não? Aí deve ter ficado assim, o que esse cara está falando? Não estou entendendo nada. O teu desejo será para o teu marido, graças a Deus, porque se fosse o marido das outras, nós estávamos roubados. É ou não é? É, Mari? E ele te governará, já começa aí, ó. E ele te governará. A submissão da mulher em relação ao homem já começa aí. E vai desembocar lá no Novo Testamento que nós vamos mostrar. Ficou claro? Uma legislação toda, um texto bíblico montado em cima do homem. E Adão disse, visto que atendeste a voz de sua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Então, olha você ver o que está por trás. Adão só foi castigado porque ouviu a voz da mulher. Deu para entender? Então joga aí indiretamente de novo a culpa em cima da mulher. Em fadigas obterá o sustento dela durante os dias de tua vida. Então, a partir daí, o homem foi condenado a trabalhar para comer. É por isso que nós sonhamos que quando a gente vai desencarnar, nós vamos para o céu, ficar à toa ouvindo anjos tocando harpa. Não é mesmo? Não trabalhamos a vida toda, então do lado de lá temos que descansar. Essa que é a ideia que nós temos. Vamos lá. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló, que era parente de Abraão, estava sentado à porta da cidade e ao vê-los esses dois anjos, levantou-se para os receber e disse, senhores, fiquem hospedados em casa do seu servo. Então Ló convidou esses dois anjos para dormir na casa dele. Aí eles entraram na casa, eu segue o texto, né? Eles ainda não haviam deitado, quando os homens da cidade rodearam a casa. Esses homens chamaram Ló e disseram a ele, onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traga-os para que tenhamos relações com eles. Essas relações com eles aí, vocês acham que estão querendo conhecer e bater papo com esses homens que chegaram na casa de Ló? É isso? Ou é a coisa mais grave? Vamos ver? Na sequência que nós vamos entender o que relações que estão querendo fazer. Ló saiu à porta e, fechando atrás de si, disse-lhes, meus irmãos, eu lhes peço, não façam o mal. Vejam, eu tenho duas filhas que ainda são virgens, e eu as trarei para vocês, façam com elas o que acharem melhor.
Mas não faça nada a estes homens, porque eles estão hospedados em minha casa. Algum pai faria isso? Hoje? Chega um bando de gente querendo conhecer sexualmente 2 homens que ele nem conhecia quem era, na casa dele, e oferece 2 filhas virgens para o pessoal fazer o que ele quiser. É isso que está. E é esse que é a narrativa. Deu para entender? Então, mostra que o quê? Mulher não tinha valor nenhum. Preservava os homens, mas as mulheres, ó, faça o que você quiser com elas. Ficou claro? Essa que é a ideia que está por trás disso. Não diga aos filhos de Israel. Desculpa, depois diga aos filhos de Israel. Se um homem morrer sem deixar filhos, passe a herança para a filha. Espera aí. Se o homem morrer sem deixar filho, passa a herança para a filha, sinal que se essa pessoa tivesse filhos, a mulher não tinha parte na herança. Deu para sentir ou não? Ou seja, a mulher só tinha herança se o pai não tivesse filhos. Mesmo assim, se essa mulher que teve essa herança, ela podia casar com quem quisesse, mas desde que fosse alguém da tribo do pai. O texto seguinte. Porque eles não queriam que a fortuna passasse para uma outra tribo. A Israel tinha 12 tribos, né? Em cima dos filhos de José. Então não queria que a fortuna dessa pessoa que morreu passasse para uma outra tribo. Então a filha tinha que casar alguém da tribo do pai dela, para concentrar a fortuna entre eles mesmos. Então, embora tivesse uma certa liberdade, mas essa liberdade era limitada pela contingência de ser dentro do clã do pai. Ficou claro? Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando a mulher conceber e der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias. Como durante sua menstruação. No 8º dia, o prepúcio do menino será circuncidado, e durante 33 dias, ela ainda ficará se purificando seu sangue. Mas se for menina, olha para você ver, o castigo é dobrado. Se der à luz a menina, ficará impura durante 2 semanas. O menino é uma, da menina é 2 semanas. Ficará mais 66 dias purificando. Do menino é 33, da menina é 66. Então era desgraça ter menina naquela época, deu para entender? Olha o valor que dava a mulher. Essa aqui é de morte. Quando a mulher tiver sua menstruação, ficará impura durante 7 dias. Quem a tocar, ficará impuro até a tarde. O lugar em que ela deitar ou sentar, enquanto está impura, ficará impuro. Quem tocar o leito dela, deverá lavar as próprias roupas e tomar banho. Ficará impuro até a noite. Quem tocar o assento que ela usou, lavará as próprias roupas, tomará banho e ficará impuro até a tarde. Parece moléstia? Parecendo não? Onde que a mulher vai, que sentou, está na menstruação, qualquer coisa que ela fizesse, estava impuro. Puxa, mas quem fez a mulher sangrar? Quem que criou a mulher dessa forma? Não foi Deus? Por que é impuro, então? O machismo puro. Ficou claro? Olha a consequência de quem quebrasse aquela impureza. O que é? A morte. Para eles era tão grave que matava as mulheres. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana seu pai, olha o castigo, será queimada. Ele, está falando do sacerdote, tomará por mulher uma virgem, viúva, repudiada, ou desonrada, ou prostituta, essas não tomará. Mas virgem do seu povo tomará por mulher. Quer dizer, o sacerdote só podia se relacionar com uma virgem,
Isso é coisa de machismo ou não é? Deuteronômio 5, ele está contido entre os 10 mandamentos. Então vamos lá. Não cobiça a mulher do seu próximo. Não deseje para você a casa do seu próximo, nem o campo, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, nem o jumento. Nem qualquer coisa que pertence a seu próximo. Qual o contexto que a mulher está aí, então? Não está como um bem ou uma propriedade do homem, não? Sim? E partindo do pressuposto do que não é proibido, é permitido, as mulheres estão livres para desejar o marido da próxima. Se vocês gostarem, né? Claro, né? É isso. Pé da letra é isso. Se um homem se casa com a mulher e começa a detestá-la depois de ter tido relações com ela, acusando-a de atos vergonhosos, difamando-a publicamente, dizendo: casei-me com esta mulher, mas quando me aproximei dela, descobri que não era virgem. E o pai e a mãe da jovem pegarão a prova da virgindade dela e levarão a prova aos anciãos da cidade para que julguem o caso. Vocês têm ideia do que é essa prova de virgindade? Tem ideia? Tem ou não? Era o lençol. Dentro da cabeça deles é o seguinte: na primeira noite, a primeira relação, a mulher tinha que sangrar. E sangrando, manchava o quê? O lençol. Então, para mostrar que aquela mulher era virgem, eles pegavam o lençol e mostravam para todo mundo: ó, tem sangue, então ela era virgem. Deu para entender? Se não tivesse sangue, supunha-se que não era virgem. Mas será que todas as mulheres, na primeira vez que têm relacionamento, saem sangue? Será? Ou pode ocorrer que não? Essa, naquela época, que ocorresse que não, já estava desgraçada como prostituta, que tinha dado. Deu para entender? Essa aqui também é interessante. Ó, quando dois irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, a viúva não sairá de casa para casar-se com nenhum estranho. Seu cunhado se casará com ela. Tem uma passagem do Evangelho que eles perguntam a Jesus assim: ó, essa mulher, para atender essa lei aqui, que chama do levirinato, casou com um irmão, com dois, com três, casou com 7. Lembram disso? Aí eles perguntaram para Jesus: ó, lá do lado de lá vai ser mulher de quem? Lembram disso? É essa lei aqui, ó. Então a viúva não, por exemplo, o casal, se não tivesse filho, a viúva era obrigada a casar com o irmão do marido dela e ir sucessivamente até ao caso dos 7. E o filho que nascesse era considerado como se fosse a descendência do primeiro que morreu. Ficou claro? Sabem o que as mulheres jamais devem fazer quando forem apartar os maridos de brigas com outros homens? Vocês sabem? Tem um cara que não sabe. Não. Vocês não sabem o risco que vocês estão correndo. Não sabem o risco que vocês estão correndo. Porque lá fala o seguinte: quando brigarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão do que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelas suas vergonhas, cortar-lhe-ás a mão, não olharás com piedade. Já sei, alguém vai perguntar: mas o que é suas vergonhas? Aí eu falo assim: não, eu tenho que achar um jeito de explicar sem falar. Aí eu trouxe uma imagem. Não, está muito longe, não está dando para ver direito. Eu sei, então vamos aproximar mais ainda. Deu para entender ou não? Essa eu já estava treinando. Gente, que loucura! Já imaginou o Deus fazendo uma lei dessa? Gente, pelo amor de Deus. Não tem sentido nenhum. Então fica claro que é a legislação humana. É isso que as pessoas não conseguem enxergar. E que precisamos enxergar. Aí vem:
Não sei se vocês têm curiosidade, de, quando vocês leem a Bíblia, olhar as notas de rodapé. Tem cada nota que é fantástica. Eles tentam querer explicar o negócio, se enrola cada vez mais. Este é um caso. Então ele diz assim, ó, na Bíblia Shed, está assim, ó, explicando essa passagem. O órgão masculino não devia ser maltratado. Ele cita, conforme 23:1, é Deuteronômio 23:1. Era a fonte da fertilidade e também trazia o sinal do pacto de Deus com o seu povo. Então eu fui lá, nesse Deuteronômio 23:1, para saber o que é que tinha lá. Não é? Tem que fazer? Pesquisador tem disso, né, Ari? Olha lá. Olha o que está lá. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Hein? Só faltou colocar assim, a Assembleia do Senhor é só para reprodutor. Homem que não reproduz, não me serve. Não é isso que está aí, não? Pergunto mais uma vez, isso é coisa de Deus ou isso é coisa de homens? Por favor. Ó, as mulheres, por favor, não me olhem atravessado, porque eu não tenho culpa nenhuma. Eu vou só apresentar um texto. Eu estou até meio sem jeito de ler, mas eu vou ler porque eu sou obrigado a ler. Mas não é meu pensamento, por favor. Não é. Então descobri que a mulher é mais amarga do que a morte. Porque ela é uma armadilha, e o seu coração é uma rede, e seus braços são cadeias. Quem agrada a Deus consegue dela escapar, mas o pecador se deixa prender por ela. Está cheio de pecador aqui nessa sala. E eu quero morrer pecador, se Deus quiser, em nome de Jesus. Quando eu li esse texto, eu falei assim, mas não é possível, esse cara só pode ser gay. Não tem outra explicação. Tem? Olha quem que é o dono dessa frase. É um tal de Salomão, que teve 700 mulheres e 300 concubinas. Ou seja, era o cara que mais entendia de mulher. E falou aquilo. Pode? Está lá. Esse aqui é Eclesiástico. O de lá é Eclesiastes, agora é Eclesiástico. Inclusive, esse livro não tem nas Bíblias protestantes, só tem na Bíblia católica. Arrume casamento para sua filha, e terá realizado uma grande tarefa, mas faça que ela se case com um homem sensato. Espera aí, nossos pais têm que arrumar casamento para nossas filhas? É isso que está falando aqui? Faz isso para você ver o que vai acontecer com você. Faz. Não se entrega a uma mulher para que ela não te domine. É quase que o mesmo pensamento do outro. Não se entrega a mulher para que ela não te domine. Aí vem lá. Olha para você ver onde começou todo o negócio, o direcionamento. Foi pela mulher que começou o pecado. E é por culpa dela que todos morremos. Já levou, deu para entender? Voltou lá atrás para jogar a culpa do pecado original na mulher. O próprio texto bíblico. Não, tem alguma coisa no Novo Testamento, sim, gente. Tem, não é só no Velho, não. Eu falei com vocês que o cristianismo incorporou alguma coisa, né? Infelizmente, tem algumas coisas. Nem tanto no Evangelho, mas mais lá na frente. Mas eu queria colocar essa passagem aqui, aquela passagem da mulher adúltera. Jesus foi ao Monte dos Oliveiras, ao amanhecer ele voltou do templo, o povo foi ao seu encontro, então Jesus sentou-se e começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus trazendo a mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, cometendo adultério. A lei de Moisés manda que as mulheres desse tipo sejam apedrejadas. E tu o que dizes? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um bom motivo para acusá-lo. Na verdade, eles não queriam orientação nenhuma. Eles queriam colocar Jesus numa situação difícil. Porque se Jesus fala assim, cumpra-se a lei de Moisés, apedreja essa mulher, ele está indo contra o que ele pregava, que era a lei de amor, de perdão, de respeito.
Se ele falasse para não apedrejar, ele está indo contra a lei de Moisés, e que eles queriam era isso, para fazer, não, agora vamos mandar matar o cara, porque ele está indo contra Moisés. Então ele ficou numa situação bem, né, aquela bem sem rosca, né, como se diz no popular. Mas vamos lá. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão, com o dedo. Os doutores da lei, os fariseus, continuaram insistindo na pergunta. Então Jesus se levantou e lhe disse: quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. Pronto, Jesus ficou sozinho, perguntou à mulher: cadê os outros? Ninguém te condenou, não te condena. Essa que é a historinha, não é? Não é isso? Todos nós conhecemos, sabemos de cor sorteado. Vou fazer uma pergunta. A mulher adultera sozinha? Sim ou não? Cadê o homem? Por que não levaram o homem para apresentar para Jesus? Esses dois aqui estavam em adultério, os dois. Cadê o homem? Percebe a proteção e o machismo? E o que fala a lei? A lei de Moisés manda apedrejar os dois, não é só a mulher, não. Então eles tinham a obrigação de ter levado o homem também. Ou não? Um senso de justiça teria que ter levado, não é não? Fica claro, gente? Você não precisa nem de ler, não, só para mostrar, né, que os dois teriam que ser apedrejados até a morte. Só que eu tenho uma nova versão para essa passagem. Vocês vão me desculpar, eu posso até estar cometendo um pecado, mas eu acho que esse conceito de pecado é muito relativo. O que é pecado para o Senhor pode não ser para mim, o que é para mim pode não ser para o Senhor. Não é assim? Cada um tem ideia de que é pecado, tal. Então, para mim é o seguinte: Jesus tem que ter falado com eles alguma coisa que ele estava fazendo e que ele estava acusando a mulher. Ficou claro? Bem na lata. Então, o que é que Jesus poderia ter falado com eles? Então, Jesus se levantou, isso é minha versão, tá, gente? Então, Jesus se levantou e disse: quem de vocês não tiver dormido pelo menos uma vez com essa mulher, atire nela a primeira pedra. Quem começou a sair primeiro? Os mais? Porque tinham mais dormido com ela. Sentiu a diferença? Porque aí Jesus está falando só, você está acusando essa mulher de uma coisa que você também fez. O inocente, né? Como diz o outro. Deu para entender? Aí sim, eles tinham que sentir vergonha, e vazar. Porque o conceito de pecado é muito relativo. Mas é óbvio que eu não ia pôr um negócio desse num texto bíblico, concorda? Sim? Então, você desculpa aí a minha... O homem não deve cobrir a cabeça porque ele é a imagem e o reflexo de Deus. A mulher, no entanto, é o reflexo do homem. Porque, olha a justificativa, porque o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem, ou seja, a mulher que foi tirada do homem. Nem o homem foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Eita, machismo, melhor do que isso não precisava. Percebe como toda... Eu não sei se vocês lembram, eu lembro disso, que eu venho da Igreja Católica, né? Minha família é da Igreja Católica, né? Então eu lembro lá atrás, e as missas, as senhoras iam à missa, tinha um tal do véu, não sei se hoje tem, cobria a cabeça, é isso. As mulheres entravam na igreja com a cabeça coberta, com véu, é isso aí. Hoje não se faz mais isso, esqueceram-se. Que as mulheres ficam caladas nas assembleias. Quando se faz, como se faz em todas as igrejas dos cristãos, pois não lhe é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz também a lei. Se desejam instruir-se sobre algum ponto, pergunta aos maridos em casa. Não é conveniente que a mulher fale nas assembleias. Amém, irmão? É isso que usa hoje. Ainda usa isso aí hoje. Então,
Posso falar a moral da história? Posso? Sim? Então tá. Ela não é. Ela não tem como procurar o marido em casa, então vai morrer em ignorância. Durante a instrução, aqui peraí, deixa eu voltar aqui. Coríntios, agora Timóteo, é o mesmo Paulo. Durante a instrução, a mulher deve ficar em silêncio. Ele repete a mesma coisa, né? Com toda a submissão. Eu não permito que a mulher ensine e domine o homem. Dominar já pegou lá de trás, está vendo? Portanto, que ela conserve o silêncio. Olha a justificativa. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que seduzida pecou. E olha danada. Hã? Olha, você vê que a retórica é a mesma ao longo do tempo. Sabem qual era a única opção para a mulher se salvar? Sabe? Só parindo. É ou não é? Entretanto, ela, a mulher, será salva pela sua maternidade. Sociedade machista. Espera o quê? A mulher, para ser, disse, boa esposa, não tinha que ser aquela que cuida do lar bem, tinha que ter muitos filhos. Essa era aquela mulher ideal para todos da época. Então, tinha que embutir a questão da maternidade no meio. Você salva se você tem muito filho. Se você não... Mas rejeita viúvas mais novas. Essa aqui é fantástica. Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Espera aí. Alguma coisa estranha nesse trem. Se ela é viúva, com a morte do marido, ela não tem compromisso com ninguém mais não, meu. Que compromisso é esse que estão falando, então? Se ela se interessar por outro homem. Ela faz o papel dela, hein? Tinha que fazer. Então, é querer incutir na cabeça das mulheres só. Ser viúva, vai continuar viúva até morrer. É isso que estão querendo das mulheres. Histórias em quadrinhos. Não passarei a sua roupa. Eita. A Bíblia diz, ao dedinho para baixo, que a mulher deve obedecer ao marido. O baixinho estava certo. Vamos ver? As mulheres sejam submissas a seu próprio marido. Mulheres, sejam submissas a seus maridos. As idosas, qual o papel das idosas, né? Dar conselho às recém-casadas para que elas possam amarem os maridos, a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Olha para você ver o conselho. Aqui é uma imagem do templo de Jerusalém. Ok? Essa parte central aí, tá vendo? Nós vamos ampliar essa parte central. E nessa parte central, nós vamos ver um pátio, que era o pátio das mulheres. Aqui internamente, era o pátio dos homens. Aqui era o tal do Santo dos Santos, e onde a cerimônia religiosa acontecia era aqui dentro. Observe que tem degraus. Então, da posição que as mulheres podiam ficar no templo, elas não participavam da cerimônia religiosa, não. Aliás, o rito de iniciação do povo hebreu, qual que é? Circuncisão, não é não?
E até onde a gente sabe, só pode fazer em homem, né? Então, a religião judaica é a religião de homens. Reflete, obviamente, o machismo, claro. Não podemos deixar de falar, claro. Depois dessa história toda, né, nós temos que falar alguma coisa de doutrina espírita a respeito dessa visão da mulher. Então, veja bem. Nós temos que a primeira edição do Livro dos Espíritos ela foi publicada em 18 de abril de 1857. Ok? Nós vamos apresentar algumas questões aqui, e só uma delas é que não tem na primeira edição. Isso é para mostrar que certas coisas que Kardec está falando, ele já falava desde essa época de abril de 1857. Fica claro a relação que eu quero fazer? Então tá. Então vamos lá. Pergunta 202. Quando é errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa. Vai depender das provas por que haja de passar. Ou seja, de acordo com o planejamento da sua reencarnação, ele vai escolher um corpo de homem ou um corpo de mulher. Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque os espíritos não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem, só saberia o que sabem os homens. Ficou claro? O homem e a mulher são iguais perante a Deus e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos o conhecimento do bem e do mal e a faculdade de progredir? Não deu para os dois? Então, se deu para os dois, é porque os dois são iguais. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certos países? Do domínio injusto e cruel que o homem assumiu sobre ela. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Com que objetivo a mulher, do ponto de vista físico, é mais fraca do que o homem? Para lhe determinar funções especiais. Cabe ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves. A ambos, o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Então, a mulher é companheira do homem para os dois crescerem juntos. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus deu a uns a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Então, se o homem é mais forte, para proteger a mulher, não é para fazer da mulher a sua escrava. Deus apropriou na organização de cada ser as funções que ele cumpre desempenhar. Se deu à mulher menor força física, deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade. Em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados ao seu cuidado. Olha, isso aí que eu falei lá atrás. Na parte da educação dos filhos, a mulher sobressai mesmo. Né? O pai é aquele que fala assim, o pai é aquele que o menino chega perto assim, ô pai, posso fazer isso? O pai assim, não. Né? A mãe chega na mãe, vai sim, meu filho. Né? Quando o pai fala não, o que eles fazem? Eles já correm na mãe, já aprenderam a lição, né? Já correm na mãe para pedir a mãe dele, já pronto, acabou. Mãe é mãe. Sempre tem coração aberto, sempre tem um coração para perdoar, esquecer, né? As coisas que os filhos pai não, o pai é mais insensível. Então, essa sensibilidade da mulher, se não tivesse, nós não conseguiríamos provocar a evolução no ser humano. Fica claro? Não conseguiríamos. As funções que a mulher é destinada pela natureza
terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem? Olha, será que a função dela é tão importante quanto a do homem? Sim, e até maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Fantástico. Sendo os homens iguais perante a lei de Deus, devem ser igualmente perante as leis humanas? A relação que ele fez é fantástica. Se lá para Deus são iguais, e aí? Para as leis de vocês, como é que fica? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não gostarias que vos fizessem. Se os homens não querem que ninguém os escravize, então não escravize as mulheres. Se os homens querem ser respeitados, então respeitem as mulheres. E por aí vai. Sendo assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? De direitos, sim. De funções, não. É preciso que cada um tenha um lugar determinado. Que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Repetindo, a lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Qualquer privilégio concedido a um ou outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Emancipação da mulher. Olha, em 1857, Kardec já vem com essa notícia. Emancipação da mulher. Isso para mim é fantástico, porque nesse ponto aí da história, nós vamos mostrar ali, quase não se falava nisso. Talvez ali que começou, bem próximo, ali que começou esse pontapé inicial, né, da luta da mulher pela emancipação. Tem um artigo lá na Revista Espírita chamada As Mulheres Têm Alma, na Revista Espírita do ano de 1866, nós vamos pegar alguma coisa dela que eu acho interessante. Kardec: Deus criou almas machos e almas fêmeas e fez essas inferiores às outras? Aí está toda a questão. Se ocorre assim, a inferioridade da mulher está nos decretos divinos. E nenhuma lei humana poderia transgredi-los. Ao contrário, criou-as iguais e semelhantes. A desigualdade fundada pela ignorância e pela força bruta desaparecerão com o progresso e o reino da justiça. Estava reservado ao Espiritismo resolver esta questão. O Espiritismo é a única doutrina que prega o direito do homem e da mulher desde o início. Ficou claro? Já começou pregando isso. Tá? Vamos pular, senão não vai dar tempo, não. Tem uma coisa mais interessante aqui. Isso. Pode ocorrer que um espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo, ele possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, do qual a marca permaneceu nele. Então, quando a gente desencarna, nós somos espírito e espírita, né, vamos dizer assim, macho e fêmea. O espírito não tem sexo, foi falado, mas ele vai conservar o da última encarnação ou das últimas reencarnações que ele vem várias vezes reencarnando naquele, né, como homem, por exemplo, então ele vai conservar como homem. Tá? Mas lá não tem... Se essa influência repercute na vida corpórea, a vida espiritual, ocorre o mesmo quando o espírito passa da vida espiritual à vida corporal. Então, essa influência do psiquismo de um dos sexos reflete no físico, do físico também, e o próprio físico reflete no perispírito. É isso que eu estou dizendo. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se for avançado, fará um homem avançado. Se for atrasado, fará um homem atrasado. Olha aqui que é o mais importante. Mudando de sexo, poderá, pois, sobre essa impressão, em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim,
se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Pergunto, o que Kardec está falando aí? Quem? O que ele está falando aí, gente? Hein? Não é isso? Então, presta atenção. Anomalias aparentes. Então, significa que o quê? Que para Kardec, isso é natural. Mas por que eu posso argumentar que é natural? Muito simples. Porque ocorre no reino animal. Simples, não precisa ir muito longe. Se os animais têm homossexualidade lá, né, eles não são promíscuos, né, vamos dizer assim. Né, é coisa da natureza. Então você vem reencarnando aqui, muitas vezes, como homem, como homem, como homem. Lá na frente, por um motivo qualquer, te reveste. Não, agora você vai como mulher. Ah, mas você acha que o psiquismo dele vai virar mulher de uma hora para outra? Coitado, sem chance. Ele vai ficar com todo o psiquismo de homem num corpo de mulher. Ele vai querer agir como o quê? Como homem. Normal, natural. Ou não? Claro que é natural. O que a Bíblia fala sobre isso? Quem tem essa característica é réu de morte. Não é mesmo? E em Coríntios, em algumas Bíblias, a gente acha lá. Não os iludais, nem fornicadores, nem idólatras, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões. Mas como que um texto da Bíblia vai ter a palavra homossexual? Se na época lá para trás não tinha. Essa palavra é recente. A não ser por adulteração. Percebe então que dentro dos textos bíblicos tem mais coisa humana que a gente possa imaginar? Fica claro ou não? Quando a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força-fraqueza, é um direito fundado sobre as próprias leis da natureza. Ok? E aqui, em 8 de março do ano de 1857, numa fábrica de tecidos no na cidade de Nova York, cerca de 129 mulheres que trabalhavam nessa fábrica resolveram fazer uma greve. Elas queriam trabalhar só 10 horas por dia, porque 16 estava cansando muito. Né? E elas ganhavam somente 1/3 do salário dos homens. E aí o que eles fizeram? Trancaram ela dentro da fábrica, meteram fogo, queimaram tudo, fábrica, mulher e tudo. E esse dia, 8 de março, foi consagrado como Dia Internacional da Mulher. Por isso. Então aí começa o estupim da emancipação da mulher. É o primeiro passo. Justamente quando estava nascendo a doutrina espírita. Fantástico isso. E Kardec já pregando isso aí, a emancipação da mulher. Fantástico é isso, né? Pregando a igualdade e pregando essa emancipação. Se a igualdade dos direitos da mulher deve ser reconhecida, com maior razão deverá ser assegurada entre os espíritas. E a propagação do espiritismo apressará infalivelmente a abolição dos privilégios que o homem a si mesmo concedeu, pelo direito do mais forte. O advento do espiritismo marcará a era da emancipação legal da mulher. E marcou mesmo. Porque daí para frente que o negócio começou. Eu achei fantástico descobrir isso, porque para mim foi uma surpresa muito grande. Pensar que Kardec já advogava essa questão da emancipação da mulher, lá em 1857, justamente na época que as mulheres, né, lutaram lá pela igualdade de... Não, nem igualdade, né, trabalhar menos horas, né, porque não é questão de igualdade. A exploração que era muito grande. Aqui está toda a lista das obras que nós usamos para o presente trabalho.
Aqui tem a lista de todas as imagens, de onde nós tiramos as imagens para montar o presente trabalho. Eu sempre digo, dai a César o que é de César. Este material, ele tem duas versões. Essa versão é menor, que é o de 1 hora, e eu tenho uma versão um pouco maior, que é de 1h30. Está no meu site. Quem quiser, o endereço está aí. Vem entrar lá no site, vai ter uma categoria chamada Palestras em Slides. Pede para colocar em ordem de nome, aí você vai ver lá. A Mulher na Bíblia 1.0 e a Mulher na Bíblia 1.5. É o tempo. Aí é só clicar e baixar para o seu computador, usar, ler com calma, porque você vê que, infelizmente, muitas coisas a gente tem que falar correndo, não dá para falar, né, com muita calma mesmo, porque senão o tempo não dá. Ver com mais calma. Se tiver alguma sugestão também em relação ao tema, por favor, o meu e-mail está aí. Se tiver alguma dúvida que não ficou, alguma coisa que a gente colocou que não ficou bem claro, por favor, também pode me questionar, que teremos o maior prazer de responder dentro da capacidade que a gente tem para responder. Chocados? Porque eu fiquei. O que eu digo, eu brinco assim, ó, quando a pessoa fala que a Bíblia é a palavra de Deus, eu falo assim, ou você não leu, ou você leu e não entendeu. Porque do jeito que nós vimos aqui, gente, pelo amor de Deus. Deu para entender? É isso que nós precisamos de libertar. E a doutrina espírita é isso, questione tudo. De vez em quando você tem que olhar para trás para questionar, para ver se a sua sombra está te acompanhando. É sim, questionar tudo. Não é porque A ou B falou, veio de Kardec, de Paulo, não importa, questione tudo. Temos que questionar. Só o uso da razão é que nos dá a firmeza das convicções. E Kardec foi muito feliz, porque ele tem um livro que ele chama Catálogo Racional, onde ele lista várias obras que nós, espíritos, devíamos comprar para entender mais de espiritismo. E você sabe o que ele recomenda comprar? Obras contrárias à doutrina espírita. Vocês já viram isso em algum lugar? Um cara na religião fala assim, compra essa obra que fala mal da gente, compra. Porque quem tem firmeza naquilo que acredita, os contrários não faz diferença. Das duas, costuma mais é solidificar o que você acredita. Tá certo? Agora, se o outro que está falando tem razão, e você vai ficar batendo... Não, peraí, se o outro tem razão, lá que você acredita, pega do outro, meu. Que isso? Nós estamos atrás da verdade. Essa que é a doutrina da fé e da razão. Agradeço a paciência de vocês, a casa pelo convite, espero que tenha acrescentado alguma coisa, ou pelo menos umas boas reflexões de vocês, tá? Muito obrigado.